pai, e correu a distanciar previamente os escravos que montavam o guarda ao príncipe, e depois guiou a soberana e seu conselheiro à pequena sala, ainda enfeitada de guirlandas de flores, no chão da qual Sargon jazia de pés e mãos amarrados. O desditoso moço não pareceu aperceber-se, nem mesmo ver a entrada das novas personagens. A fisionomia tinha a expressão de petrificada, num trismo de ira e desespero, flocos de espuma escorriam dos cantos da boca contraída, e a túnica de púrpura, as joias que a recamavam ainda contrastavam tristemente com as cordas que lhe prendiam mãos e pés. Estás pensando no teu inaudito crime? Que fizeste do jovem ser que te confiei e dizias amar? Interrogou Atazu, severamente. Ao timbre daquela voz metálica, o prisioneiro pareceu despertar de um sonho, e pretendeu levantar-se, mas, impedido pelas ligaduras que lhe esmagavam as carnes, recaiu com abafado gemido. Anuviou-se o semblante da rainha. Desligai-o e retirai-vos, determinou ela, bruscamente. Com rapidez, os dois homens cortaram as cordas e saíram. Cambaleante, como se estivesse ébrio, Sargon apoiou-se à parede. Agora que estamos a sós, responde, ingrato, e confessa, que te levou a esse crime abominável, com o qual pagaste os meus benefícios. Sei que sou culpado, e não devo esperar nada da tua bondade, contestou Sargon em voz enrouquecida e sibilante. Não quero mesmo desculpar-me, porque a vida me é odiosa, mas, conheces o sangue ardente que corre em minhas veias e que obscurece meu raciocínio. Nenhum homem tolerará que, ao aproximar-se, pleno de amor, da sua noiva, seja repelido, qual ser impuro, nem ouvir da mulher amada insensatamente estas palavras: chegas muito tarde, amo o outro, vês. Minhas faces, meus lábios ardem dos beijos desse outro ao qual pertenço de corpo e alma. E calou, sufocado. Estás doido? Podes crer que aquela pura e ingênua criança seja capaz de semelhante traição? Disse a rainha em tom colérico. Escuta-me, antes de me julgar, recomeçou Sargon. E narrou sucintamente a primeira cena entre ele e Neit, sua conversação com Keneamun, e tudo quanto se seguir até ao casamento. Convencido de que não me amava, nem a oficial, prosseguiu o príncipe, e sim a um desconhecido, difícil de identificar, permaneci em reserva e observação. Depois da tua retirada do festim de núpcias, ó rainha, ela desapareceu. Retido pelos meus convidados, meus olhos a procuraram em vão, enquanto o ciúme me estraçalhava a alma. Somente a chegada da notícia da morte do faraó, e com a dispersão dos convivas, ela reapareceu, rosto muito corado, olhos luzentes de ventura. Impulsionado por meu legítimo zelo, disse-lhe, quando a sós, que não mais a importunaria com o meu amor, porém, velaria pela minha honra, e em resposta declarou que saíra dos braços do meu rival. Uma nuvem de sangue obscureceu meus olhos. Como chegou um punhal às minhas mãos? Como feria traidora? Não sei. Reconheço-me culpado por haver descido mão vingadora sobre ela, mas, que homem, em tal situação, agiria de outro modo? Esse ato foi o impulso desesperado de um coração destruído. Amei doidamente essa mulher, a qual o acaso deu os traços de Naromat, por um sorriso seu, teria sacrificado a minha existência. Tendo-a matado, quero morrer também, porém, se tu és justa, soberana do Egito, tu me desculparás. Se jamais amaste, e dizem que amaste de toda a tua alma a um homem do meu povo, um desditoso prisioneiro igual a mim, deves compreender os meus sentimentos. A rainha escutara com espanto e emoção sempre crescentes, e, as últimas palavras, empalidecendo ao auge, curvou-se e pôs a mão sobre a boca de Sargon. Cala-te, insensato, e nunca repitas o que acabas de dizer, se queres viver. Compreendo-te, e não condeno a violência do sangue que obumbrou teu cérebro e guiou teu braço, mas, repito, não creio na falta de Neit. Irritada e imprudente, quantos são as crianças, ela disse coisas que te ferissem o amor próprio. É possível que ame outro, mas, não pertenceu a esse homem, tenho a certeza, e o futuro provará. De resto, os deuses pouparam-te a consumação do crime, Neit vive, e restabelecer-se-á. Acalma, pois, o teu remorso. Convencida, agora, de que em tua companhia ele estará sempre em perigo, farei anular pelos padres o consórcio,
retomando assim Neit, para dá-la ao homem amado. Tu, livre, escolherás em outra oportunidade. Sargon deu um selvagem grito e apertou a cabeça entre as mãos. Manda matar-me antes, porque, enquanto existir, procurarei tirar-lhe a vida, e não a deixarei ir para os braços de um ou outro. Mas, eu te suplico, Atazu, deixa-me, e juro, pelo que tenho de mais sagrado, pela memória de Narumat, nunca repetir o atentado. As infernais horas que acabam de passar curaram-me, culpada que seja, por terrível que seja sua traição, deixa-me, e não lhe farei mal algum, porque sem ela é impossível viver, meu coração se consume e perece. Ajoelhara, erguendo para a rainha as mãos súplices. Estranhamente emocionada, Atazu apoiou-se a uma cadeira. De novo, o passado ressuscitava ante o seu espírito. Sargon, pelos traços fisionômicos, não se assemelhava ao irmão, o timbre da voz era, porém, idêntico, e na excitação do momento, o olhar mostrava alguma coisa do ardor e do encanto do herói eterno que ela havia amado. O presente, o suplicante ajoelhado, as preocupações que abismavam, tudo esmaeceu. Viu somente a sala isolada no palácio meio derruído pelo incêndio, onde o irmão, triunfante, havia estabelecido seus quartéis, e o belo e altivo jovem, ainda pálido em resultado dos ferimentos, que ajoelhara, também ele, ante ela, e, num misto de revolta e de paixão, havia murmurado: Manda matar-me, Atazu, por minha audácia, eu, o prisioneiro, o vencido, desonrado, eu te amo. Orgulhosa filha do conquistador, do destruidor da minha raça, ou, por piedade, dá-me uma arma para que me liberte da vida e deste fatal amor. Emitindo um longo suspiro, a rainha passou a mão pela fronte úmida. Levanta-te, desventurado insano, eu te lamento, e farei quanto possa para a tua felicidade, e trazer a ti o coração de Neit. Antes, porém, é mister salvar-te a cabeça. Tu conheces a lei. Pune com a morte todo estrangeiro que mata um egípcio, e tu atentaste contra a vida de uma nobre, tua própria esposa. Enfim, tratarei de reparar tua loucura. Fez leve gesto de saudação e saiu. Ficando só, Sargon deixou-se cair numa cadeira e pendeu a cabeça entre as mãos, murmurando: É certo, segundo as leis do país, sou um condenado à morte, se ela não me salvar. Oh! Neit, a que me arrastou o meu amor por ti. Mas, que estranho mistério liga esta rainha altaneira a ti, que trazes os traços de Narumat. Oh! E bateu na testa, adivinha enfim, a proteção constante de Atazu aos do nosso povo, o menu que construiu sob o modelo de nossos palácios, e essa estranha cena em que Narumat moribundo lhe fez jurar proteger-me, e na qual Senut me arrastou com ele, apesar das minhas lágrimas. Sim. Compreendo agora, Neita é sua filha. Após deixar Sargon, a rainha chamou Senut, a quem, depois de narrar a estranha acusação do príncipe, pediu ao fiel conselheiro tomar as providências que julgasse mais eficazes para salvar o infortunado moço das consequências do criminoso desvario. Senut meneou a cabeça, grave. Não é fácil, real senhora. Conheces a lei. Se o acontecimento for divulgado, provavelmente tratarão de prender Sargon, e então não poderás entravar o curso da ação judicial, sem suscitar novos descontentamentos, que é preferível evitar nas atuais circunstâncias. A meu ver, é preciso ocultar o príncipe, fazê-lo invadir e mantê-lo distante, até que a repercussão do caso tenha abrandado. A nobre Neit, se restabelecida, poderá perdoar ao marido e implorar clemência, e tudo se acomodará. Dedica-te imediatamente a esse assunto, meu fiel Senut, aprovo teu conselho. Quanto a mim, volto ao palácio, para repousar um pouco. Ao meu acordar, dir-me-ás do resultado. Retornando aos aposentos, a rainha acomodou-se e dormiu sem demora, exausta de fadiga. Era avançado o dia quando despertou. Seu primeiro olhar encontrou a velha serva, que, acocorada junto da cama, espreitava cada movimento da soberana. Que fazes aí, ama? Aconteceu alguma coisa? Não, não poderosa filha de Ra. Apenas, o nobre Senut espera desde há algumas horas, em tua antecâmara, cheio de impaciência para ver erguer-se o sol do Egito e aquecer-se aos raios da sua graça. Por que não me acordaste? Perguntou a rainha, erguendo-se com vivacidade. Depressa,
ajuda-me a vestir-me. Não me atreveria a perturbar-te, porque não deste ordem, respondeu a velha, e estavas tão cansada. Seria clamoroso que o faraó não pudesse repousar, quando o último dos aguadeiros dorme quanto quer. Atazu sorriu. A velha ama, que a servia desde a nascença, embalara no regaço, adorava-a tanto quanto a menina dos olhos. Tinha, pois, grandes regalias, e podia dizer o que ninguém mais ousara fazê-lo. Tu não compreendes isso, ama. De igual modo que os deuses protegem a sorte dos mortais, o faraó deve velar para que os aguadeiros durmam em paz. Bem, bem. Depressa. Dá-me a capa e manda entrar Senute. Que novas me trazes? Indagou ela, respondendo com uma inclinação de cabeça à saudação do seu conselheiro, e sentando-se junto da mesa de trabalho. Mas, grande rainha, respondeu ele, erguendo-se. Chegamos tarde, Sargon está preso. E como pôde acontecer isso? Indagou Atazu, empalidecendo. Tebas não dormiu esta noite. A notícia do assassínio foi espalhada com extraordinária celeridade. Mena gritou-a no corpo das guardas de palácio. O médico de Amon, que fez curativo em Neit, levou a nova ao Tompil, na ocasião em que os padres regressavam da audiência, e estes não quiseram perder a oportunidade de destruir um dos assírios teus protegidos, e que são para eles espinhos no coração. A novidade circulou qual flecha arremessada, e um jovem sacerdote de Ator, chamado Roma, demonstrando zelo fanático, alvorotou os demais, e, mal havia saído e eu me dispunha a levar Sargon, chegavam os padres, acompanhados de soldados, que o prenderam e levaram para o cárcere. Que fazer, agora? Não posso deixá-lo perecer, disse a rainha. Se queres ouvir meu conselho, ó rainha, não entraves, no momento, os trâmites da justiça, no momento decisivo, tu farás tudo para lhe salvar a vida. Depois, aliviarás sua situação, até que tenhas ensejo de agraciá-lo. Seja assim. E agora deixa-me, Senute, e que ninguém venha aqui, até que eu chame. Preciso estar só. Quando o conselheiro se ausentou, Atazu pousou os cotovelos na mesa. Ó! Narumat, murmurou então Traço, tal é o destino do inditoso cujo porvir me confiaste. Ele perdeu-se por suas próprias mãos, e não sei se lhe posso salvar a vida. Uma ardente lágrima deslizou-lhe na face. Ergueu-se, agitada, e caminhou pelo aposento. Quantas lutas e cuidados lhe dava esse dia, que tão ansiosamente desejara, dia em que se instalaria sozinha no trono que lhe parecera demasiado estreito, quando teve de partilhá-lo com Tutmés II. Já poupara a vida desse homem vacilante e preguiçoso, que, escravo de sua vontade, havia deixado o poder na mão potente e ao espírito viril da esposa e irmã. Nesse instante, lamentava a ausência do amparo e garantia que representava para ela o fraco faraó. Reinava sozinha, é certo, mas também sozinha teria de combater o exilado de Bolto e os descontentes do reino, e esse pequeno Tutmés seria não apenas um adversário digno dela, e o sabia desde a última entrevista, porque, à sua sombra, se levantava, qual um só homem, a casta poderosa do clero do Egito, que desejava ver no trono discípulo, instrumento da sua vontade, da vontade desses padres que ela vencera, nesse dia precisamente, e que, porém, não cessariam de sapar subterraneamente seu poderio, e espiar avidamente cada oportunidade de alcançar e ferir a rainha, quando menos nos protegidos dela. A este último pensamento, cálido rubor subiu-lhe às faces. Ela, a soberana legítima, filha da divina Hermes, dobrasse ante o bastardo, ceder a esses homens insolentes. Nunca. Atazu era dotada de um caráter e de uma têmpera daqueles a quem o perigo aguça e aos quais as dificuldades parecem dar novas energias. Com um sorriso de desafio, ela ergueu orgulhosa a fronte. Tenho o cetro, disse falando a si mesma, e a minha vontade será tua lei, Egito. Sargon viverá, Tutmés ficará em Bolto, e sereis vós, padres altaneiros, que vos curvareis sob a minha sandália. Mais de um mês escoara depois da noite trágica da morte de Tutmés II. Durante muitos dias ainda, a vida de Neit pareceu estar por um fio, mas, fosse pela onipotência dos conjuros de Abracro, fosse porque a natureza jovem teve forças para resistir à morte, a verdade é que o perigo foi diminuindo,
e a convalescença teve início, embora, pelo depauperamento da enferma, prometesse prolongar-se por muito mais tempo. Para não irritar os padres, um médico do templo de Amon continuava a tratar de Nate, e somente à noite, sob o maior segredo, Abraco vinha examinar a ferida e repetir as conjurações. Satati cuidava da sobrinha com grande devotamento, enviando, 3 vezes por dia, notícias à rainha, que, indisposta de saúde e muito sobrecarregada de afazeres, não podia sair do palácio. Roant igualmente ia correr à cabeceira da amiga e ajudava a esposa de Pair nas vigílias. A pobre senhora estava torturada de remorsos, e não se perdoava o haver proporcionado a entrevista do Homenite, de tão dramáticas consequências. Isso porque Shinonotep soubera, por intermédio de um padre, parente por parte materna, do motivo do atentado de Sargon, e reprovara vivamente a esposa pela leviandade com a qual induzira em tentação o irmão e a jovem amiga, causando o aniquilamento do príncipe, que definhava na prisão, e cujo processo prosseguia com encaniçada pressa. Descrever os sentimentos de Roma durante essas penosas semanas seria difícil. Mais amargamente do que a irmã, ele se censurava haver cedido à tentação de atrair, no próprio dia do consórcio com outro, a ingênua criança a seus braços, e, também, pela confissão do seu amor, exaltado os seus sentimentos a ponto de elevá-la à leviandade que quase pagara com a vida. O sumo sacerdote de Ator, que fizera parte da deputação, havia, regressando, dado a notícia do assassino de Nate. Por um instante, Roma sentira-se como que esmagado, depois, concentrada raiva, uma seba repugnância contra Sargon empolgara-lhe o ser. Tinha consciência de haver respeitado os direitos do marido, limitando-se a amar Nate com afeto resignado e puro, tendo apenas o coração da jovem, bem do qual podia ela dispor. E, no entanto, esse bruto, em seus ciúmes, havia apunhalado a esposa, poucas horas depois do matrimônio. Seu coração gelava, tudo nele se revoltava ao pensamento de que Nate poderia permanecer sob a autoridade desse homem que, apesar do crime inaudito, a rainha protegeria sem dúvida. Não mostrava soberana e inexplicável fraqueza para com esses estrangeiros. Não havia ela, a despeito das murmurações dos nobres, elevado esse prisioneiro e tênue a hierarquia de príncipe. Ela acumulara-o de riqueza e de honrarias, e lhe dera por esposa uma das mais nobres filhas do Egito. Assim, se a vida de Nate devia correr perpétuo perigo, mister se fazia assegurar-se da de Sargon, antes que a mão real o subtraísse à justiça. Movido por esses sentimentos, Roma havia desenvolvido energia e habilidade inusitadas, excitado e amotinado os padres, demonstrado que, depois da derrota relativamente ao túmulo, era indispensável provar a Tazu que seus protegidos não pairavam acima da lei, que a justiça dos padres castigaria a insolência do favorito que se atrevera a tentar contra a vida de uma nobre egípcia. Tais esforços não resultaram vãos. Sargon foi imediatamente detido e encerrado na prisão. Mas, o processo prosseguiu, e antes da condenação era esperado, dizia-se, o depoimento de Nate, sem o qual impossível se tornava julgar nitidamente a situação. Roma, cujo nervosismo cedera, não mais se miscuía no assunto, porém supunha, com razão, que as dilações eram resultado da influência da rainha. O zelo dos padres também se ralentava, e, desde a distinção que lhe acordara Tazu, o sumo sacerdote de Amon se tornara mais conciliador e tépido no fanatismo pelos deuses e pelo jovem exilado Totimés. Nate ignorava tudo quanto ocorria. Embora em plena convalescença, a fraqueza era extrema, permanecia acamado durante horas, sem pronunciar palavra, e o médico proibira perguntas e perturbações sob qualquer pretexto. Depois do triste acontecimento, Pair e toda a família haviam se instalado na vivenda de Sargon. Mena, principalmente, influíra para tal resolução, e presidiu a mudança com presteza e carinho notáveis, persuadira Pair de que estava na obrigação de administrar os domínios acéfalos e ajudar Satati na direção do lar, até que as vigílias junto da enferma tomassem menos tempo. Diante de todos, Mena perorava com habilidade sobre a estima que votava a irmã e sobre o devotamento de toda a família, que, sem hesitar, abandonava seu lar próprio para viver ao lado da doente, velar e zelar pelo seu conforto. Sem cuidados, o amável rapaz aboletara-se no apartamento de Sargon, vago desde a detenção deste,
e havia revistado cofres e caixetas, apoderando-se de joias e objetos preciosos, que Satati não tivera tempo de acautelar debaixo de chave. Com suave firmeza, a nobre mulher colocara ferrolhos e fechaduras em tudo, resguardando prudentemente para Neite os tesouros acumulados por seu marido, que eram muitos, porque Sargon, poupado e taciturno, mais letrado do que vivedor, pouco despendia do muito que lhe doava Atazu. Satati, que ainda recordava, com estremecimentos, a terrível cena que tivera com a rainha, queria prevenir uma pilhagem que lhe podia acarretar nova reprimenda. Por isso, pôs limites à rapacidade ávida do sobrinho. Mena teve de contentar-se com os sobejos a que pôde deitar mão, porém, ainda assim, sentia-se muito bem na atual residência, e, no íntimo da alma, bendizia o ciúme do Iteno, porque contava reabastecer-se solidamente com os rendimentos dos domínios administrados por Pair. A presença de Roante era desagradável a Mena, e fazia má cara para a jovem mulher, ostensivamente. De há muito, porém, a esquecera, e mesmo, na sua pretensão estúpida, alegrava-se de estar liberto, podendo, por isso, candidatar-se, com o tempo, mais vantajosamente. Tal era a situação no momento em que retomamos a narrativa. Certa manhã, enquanto Satati, a quem coubera a noite de vigília, repousava, roente a render aquela junto de Neite, que dormia sono profundo e reparador. Com pena e afeição, contemplava o rosto emagrecido da amiga, espantando os insetos que podiam perturbá-la. Afinal, Neite abriu os olhos e estendeu a mão a Roante. Minha boa Roante, como poderei agradecer o teu devotamento? Dentro em breve, espero, não terás necessidade de velar junto de mim. Sinto-me tão bem, tão forte, que tenho vontade de levantar-me. Adia esse desejo por mais 15 dias, no mínimo, disse Roante, a rir. E para te distraíres, enquanto esperas, cheira estas rosas que te envia Roma. Ele te suplica que te cuides, e estou convicta de que, pelas suas incessantes orações, os deuses, importunados, concederam-te a vida, que, em verdade, parecia presa a um fio de cabelo. Faces purpureadas, Neite pegou o ramo de rosas e oprimiu nos lábios e na fronte. Ah! Se pudesse vê-lo, balbuciou. Mas, empalidecendo, disse hesitante, Sargon. Era a primeira vez que, depois da noite de núpcias, proferi o nome do marido. Calma-te. Sargon vive, porém jamais poderá fazer-te mal. Tu saberás os pormenores mais tarde. Por enquanto, pensa apenas em coisas agradáveis, disse Roante pegando-lhe a mão. Tenho boa notícia para te anunciar, a rainha virá visitar-te brevemente. Ela é tão boa para contigo quanto ator, verdadeiramente, e, com semelhante protetora, não se deve temer coisa alguma. Eu te proporcionarei também uma entrevista com Roma. Fica tranquila. E Roante contou todos os sofrimentos que o irmão havia suportado, tudo quanto comprovava grande amor, e notou que, ao mencionar a rainha, como que uma sombra passava pela fronte da convalescente, e, mais do que tudo, que o amoroso tema era o assunto principal para distraí-la seguramente. Desde esse dia, a convalescença de Neite progrediu rapidamente, e as forças lhe voltavam a olhos vistos. Amparada por Satati e Roante, reiniciara o caminhar, e, desde a manhã, era conduzida no leito de repouso ao ar livre. Em uma tarde, quando, depois de intensa canícula, sobreveio o agradável frescor, Neite estava no terraço, próximo do rio, no sítio exato onde Keniamun viera outrora anunciar ao príncipe Iteno a visita da soberana. Também agora ela aguardava, nesse dia, a visita de Atazu, e, ao pensamento deste encontro, um sentimento de vergonha, de temor e de remorso contraía-lhe o coração. A rainha, sem dúvida, pediria contas da sua conduta, exigiria o nome do seu amado, por isso que, de certo, Sargon, para justificar-se, teria dito das razões do ato violento praticado. E quanto mais nisso pensava, mais se lhe obscurecia o olhar. Grande mudança se operara na alma de Neite, durante a prolongada enfermidade. Os sofrimentos haviam sazonado, desenvolvido sua mentalidade infantil, e a criança se fizera mulher. Relembrando a terrível noite de noivado, o descomposto semblante de Sargon, que a ferira, espumando e cego de raiva,
Uma voz recôndita ciciava-lhe ter gravemente pecado contra o desditoso mancebo, que amava com todas as forças da alma. Na sua cólera impotente, ela atirara à face do esposo um insulto e uma abominável mentira. Sentia-se maculada, ela própria, e, a tal lembrança, afogueado rubor coloriu-lhe o rosto. Sua alma pertencia ao belo sacerdote, era verdade, mas, o resto fora uma invenção vil, causadora de tão deploráveis consequências. Que acontecera a Sargon? Ninguém, inclusive a pauradora arroante, lhe dissera uma palavra a respeito. Ela conhecia suficientemente as leis, para bem avaliar qual duro destino aguardava. Talvez a rainha lhe dissesse a verdade. Com um suspiro, Nate passou a mão pela fronte, e procurou afastar os tristes pensamentos, para se concentrar na lembrança de Roma e no seu amor, mas, também nisso não encontrou encanto sem mistura. Desejava, a toda hora, inebriar-se com a sua voz, com seus olhares amorosos, e, no entanto, ainda não viera uma vez sequer. Roante transmitia-lhe, é certo, ternos recados e flores, mas, constituíam fugazes alegrias, com amargura. Lembrava-se de que Roma não era livre, de que era casado, e somente a semelhança de dois ladrões podiam permutar amor. Para o seu natural, franco e orgulhoso, a situação falsa transformava-se em tortura, e dor aguda trespassava-lhe o coração, cada vez que pensava no jovem padre de Ator. A entrada de Satati, seguida de Pair e dos dois filhos, deu fim aos devaneios solitários. Com indiferença fatigada, acompanhou com o olhar os preparativos que se faziam no terraço, supervisionados por Pair, e deixou-se envolver em amplo véu transparente, cobriu os pés com uma pele de leopardo, e olhou a poltrona de cobre lavrado que fora posta junto do seu leito de repouso e que devia ser ocupada pela rainha. A voz de Pair anunciando que uma embarcação, provavelmente a da soberana, se aproximava, veio interromper uma discussão entre Aço e Beba, e toda a família, precedida de Satati, correu para a escada de desembarque, exceto Nate, que, ainda impossibilitada de andar, continuou onde estava. Um barco, muito simples, tripulado por duas mulheres e alguns homens, atracou. A rainha saltou lestamente nos degraus e subiu, seguida de Senute, da sua comitiva e de dois oficiais. Com algumas palavras benevolentes, proibiu a Pair e aos seus fizessem as saudações de etiqueta, por não vir ali em caráter oficial. Desde quando pisou o solo, seus olhos brilhantes procuraram Nate, e, ao se aperceber de que esta tentava erguer-se, determinou, imperiosamente: não te levantes, ordeno. E vós outros, falou, dirigindo-se aos demais circunstantes, retirai-vos para os aposentos próximos. Tu, Satati, vigia para que nenhum ouvido indiscreto fique à escuta. Compreenderam todos que a rainha tencionava interrogar a sós a esposa de Sargon, e quase instantaneamente saíram do terraço, sem ruído. Quando o pesado reposteiro desceu a saída de Pair, o último a retirar-se, Atazu aproximou-se vivamente, e atraindo, com os braços, sobre o se trêmula Nate, beijou-lhe os pálidos lábios. Enfim, pobre filha, te revejo quase restabelecida, e restituída à vida, depois do terrível perigo a que estiveste exposta, disse afetuosamente, enquanto a jovem, desfeita em pranto, pousava os lábios na real mão. Não quero ver lágrimas, prosseguiu, sentando-se e afagando-lhe a fronte. Não estou aqui para te censurar e sim para falar contigo de coração aberto. Aquieta-te, pois, e responde-me com a verdade. Meu coração está aflito, Nate, porque gravíssima acusação pesa sobre ti, mas, seja o que for que hajas feito, confessa-me. Não tens mãe, Nate? Pois bem, pensa que eu sou tua mãe, e dize-me tudo, sem restrições, porque sabes que para contigo encontrarei indulgência e justificativa. És muito inexperiente. E talvez por minha culpa não tenha conquistado mais da tua confiança, nem compreendido os diversos sentimentos que agitaram o teu coração de criança que és. Ah! Tua bondade comigo sempre foi sem limites, murmurou Nate, com um olhar de gratidão. Eu é que estive sempre em falta. Mas, pergunta, minha real benfeitora, e desvendar-te-ei o fundo da minha alma. A rainha apertou a mão que retinha entre as suas. Sabes o que é feito do desgraçado insensato que, em hora nefasta, te feriu? Está preso,
e sua condenação à morte é iminente, porque a lei assim pune mesmo um egípcio assassino, e é triplicemente severa para o estrangeiro, para o infortunado prisioneiro que tinha por sustentáculo a minha proteção e que ousou ferir uma nobre filha do Egito. Mas, é verdade, Nate, o que me respondeu para justificar o inaudito crime, e o que também respondeu aos juízes, que sua mulher, desaparecida durante a festa e vinda não se sabe de onde, declarou abertamente ter saído dos braços de um homem ao qual pertencia de corpo e alma. Lívida qual espectro, olhos imensamente dilatados, Nate escutara as últimas palavras da rainha. Um fluxo de sangue lhe avermelhou o rosto, que escondeu com as mãos. Não, não, isso não é verdade. Não me creias assim tão impura, divina filha de Ra, e não me desprezes pela abominável mentira que disse a Sargon, no intuito de feri-lo. Sempre julguei assim. Confessa-me, pobre criança, o motivo de tal mentira, disse a rainha com a mesma bondade. Em voz baixa e entrecortada, Nete narrou à protetora a história dos seus ingênuos amores com Queneamun, depois com a Roma, a fatalidade que a separava do jovem sacerdote de Ator, casado com a perversa Noferura, e por fim a sua terna mas inocente entrevista no dia das núpcias. Não compreendo, eu própria, disse, finalizando a narrativa a traço, como pude chegar a proferir falsidade tão ultrajante para mim, mas, alguma coisa no olhar e no tom de voz de Sargon me revoltou, e, então, na minha cólera cega, atirei-lhe em rosto a ofensa, e tive o merecido por haver tão imprudentemente assolado o seu furor. Sim, minha filha, Sargon acreditou ser atingido nos direitos mais sagrados, e, em tais momentos, todo homem que ama é mais terrível do que um tigre faminto, errante no deserto. Que a dura lição te sirva para o futuro. És bela, e já despertaste amor em mais de um coração, sê prudente, pois, e não julgues com a paixão de um homem, usando palavras tão desarrazoadas, que destruíram teu desditoso marido, o qual, mesmo conseguindo salvar-lhe a vida, será condenado às minas e aos estaleiros, e isto basta para compreenderes o erro afrontoso que cometeste com Sargon. Oh! Não desejava isso, murmurou Nate, trêmula. Temerosa de complicações com o estado da convalescente, depois de tais emoções, a rainha enxugou-lhe as lágrimas, e disse, em tom encorajador: Tranquiliza-te, minha filha, se me amas e confias na tua rainha, para reparação da tua imprudência. Grande alegria foi para mim saber que és pura e inocente, e Sargon paga violência e louca cegueira. Agora vou dizer-te o que poderá acalmar teus remorsos. A tua confissão diminui a culpa de Sargon, e providenciarei para que seja enviado às minas, lá dispensar-lhe-ão condescendência, e, com o tempo, eu indultarei e lhe restituirei os bens. Então, Nate, será chegado o momento em que poderás reparar o terrível mal causado a esse inditoso homem, quando lhe acicataste a justa cólera. Pensa nisso, e busca mudar em amizade o amor que te inspira o moço de Ator. Ele é casado, e um amor manchado por um duplo adultério não pode trazer ventura. Sei que é áspera a luta para vencer o coração, mas, crê, o sentimento do dever cumprido é também felicidade e nos assegura a bênção dos deuses. Faces inundadas de pranto, Nate beijou, fervorosa, as mãos da rainha. Farei tudo para que fiques contente comigo. Apenas, perdoa-me. Tudo está perdoado e esquecido, tranquiliza-te, não quero que chores mais. E vais ter uma surpresa, sabes o que te trouxe de palácio? Meu cão branco, que nunca deixavas de acariciar. Faço-te presente dele. Com o colar? Perguntou impensadamente Nate, cujos olhos brilharam de imediato. Depois, refletindo, enrubesceu. Com o colar, é claro. Dentro em pouco, Senu te trará o animalzinho, respondeu Atazu, que sorrira à ingênua indagação. E agora, adeus. Preciso regressar ao palácio. Nate ergueu para ela suplicante olhar. Eu desejava fazer-te uma rogativa. Fala, minha filha. Que posso fazer por ti? Disse, sentando-se novamente. Quisera ficar sozinha neste palácio, que me pertence por tua generosidade, disse, com hesitação. A família que traficou comigo e deu em penhor a múmia de meu pai é-me desagradável. Demonstraram tão pouco afeto e respeito pela memória do defunto,
tanta indiferença pela minha felicidade, que nem Pair, nem Mena, nem mesmo Satati me inspiram confiança. Sem eles sentir-me-ei mais livre, e minha saúde melhorará de dia para dia, quero eu própria gerir meus haveres. Tu conheces, grande rainha, as prodigalidades dos meus parentes. Se ficar à sua mercê, poderiam arruinar-me novamente. Atazu baixou a fronte e levantou-se. Teu desejo é justo e sábio, Nate, e será satisfeito imediatamente. Beijou a fronte da jovem e saiu do terraço. Ao fundo da sala contígua, estavam reunidos os séquitos donos da casa, aguardando as ordens da soberana. Voltai para o terraço, menos Pair a quem preciso falar, determinou ela. Tu, Senute, leva a Nate o presente que lhe trouxe. Mas, onde está o animal? Elo, respondeu um dos oficiais, tirando de sob a capa um encantador galgo branco de focinho afilado, cujo pescoço flexível estava ornado de uma coleira de ouro, de 2 voltas, incrustada de pedrarias multicores. A rainha sentou-se numa cadeira de marfim, e, vendo-se a sós com o chefe das equipagens, perguntou, fixando com ares escrutadores. Quem se incumbe, desde a ausência de Sargon da administração dos seus domínios, rebanhos, vinhudos, etc. Eu, grande filha de Ra, encarreguei-me da gestão desses bens. Lamento, Pair, não poder deixá-lo em tuas mãos. És o mais próximo parente de Nate, mas... Severo olhar de seu semblante empalidecido do perdulário, não tenho a menor confiança em ti e em Mena. Sob a tutela de 2 penhorantes de múmia, qual sois, ela estaria em risco de perder quanto possui. Vais, pois, entregar tudo nas mãos de Senute, que escolherá um intendente para administrar os haveres de Nate. E porque o milímetro saúde não mais exige cuidados particulares, tu e os teus podeis deixar o palácio de Sargon. Vossas próprias riquezas necessitam da tua assistência e da de Satati. Que os deuses abençoem, pois, o regresso ao teu lar. Quanto a Nate, é meu desejo que se acostume a responder e a zelar pelos seus interesses. Sem prestar a menor atenção à palidez e à silenciosa estupefação de Pair, voltou costas e saiu. O furor de Mena, ao ter conhecimento da ordem da rainha, não teve limite. Satati contentou-se em dizer, com expressão venenosa. Era de prever. Quem semeia seu dinheiro na casa das mulheres perdidas colhe desprezo e desconfianças. Nenhum deles suspeitou que Nate fosse a causadora da expulsão. Apesar disso, quando, 2 dias depois, fizeram a mudança, as despedidas com a convalescente foram gélidas, e até mesmo Satati se mostrou reservada nas visitas a Nate. Esta respirou, aliviada, quando se viu só afinal. As energias voltavam rapidamente. Ruante mantinha-lhe fiel convivência, e, certa tarde, trouxe um visitante, cuja presença constituía fluido vital para a jovem. Quando Roma apertou de encontro ao peito, murmurou em voz velada. Nate. Enfim te revejo. Alegria trouxe ao rosto de Nate todo o seu frescor, aos olhos todo o viço da saúde. 11. Novidades em casa de Toa. O luto do Egito havia chegado a seu termo. Acompanhada de todo o clero, rodeada das maiores honrarias religiosas, a múmia de Tutmés II fora trasladada para o túmulo construído por Atazu e depositada na câmara sepulcral, cavada na rocha, onde deviam repousar um dia os despojos mortais da esposa e irmã do rei. No dia seguinte ao da grave cerimônia, a rainha tinha vindo, cercada de inusitada pompa, ao templo de Amon-Ra para sacrificar aos deuses. Depois, regressando ao palácio, aparecerá uma janela, paramentada com todos os ornamentos realengos, e falará ao povo que, em massa compacta, ocupava praça e ruas adjacentes. Em breves palavras, porém dignas e enérgicas, a rainha declarara que, apesar da amargura causada pelo decesso do real esposo, sem embargo do duplo fardo que suportava sobre os ombros, dirigindo sozinho o governo que partilhara com o finado monarca, esperava firmemente ver o Egito prosperar sob seu reinado, em glória e riqueza, e desejava conduzir o povo à vitória, seguindo o exemplo de seu divino genitor, o grande Tutmés I. Aclamações frenéticas acolheram esse discurso, e, mesmo depois de se haver a rainha recolhido aos seus aposentos, os gritos, votos de ventura e clamores de júbilo ainda atroavam os ares, qual furacão de entusiasmos.
Afinal, a barulhenta e tumultuariamente agitada massa popular escoou pelas ruas da antiga capital. A noite desse dia cheio de emoções, uma pequena sociedade se encontrava reunida na casa de Tuá. Não se tratava de uma daquelas festas brilhantes e frequentadíssimas, à custa das quais a viúva se tornara celebrizada em Tebas. O tempo fora escasso para os preparativos, porque poucos dias antes havia ela regressado do Mênfis, onde se demorara 6 semanas, tratando de uma sucessão. Quanto a Nefert, preenchera o tedioso prazo do luto nacional, que impedia qualquer festa ou divertimento, em visita a uma parenta domiciliada em Heliópolis. Logo que se sentiram algo refeitas das fadigas da viagem, mãe e filha, ávidas de notícias e mexericos da corte e da cidade, convidaram alguns íntimos. Uma dezena de homens e mulheres, entre as quais se contavam Mena, Nofeirula e Caniamun, estava reunida no terraço, ornamentando de flores. Vasta mesa tulhada de carnes frias, vinhos e frutas fora posta ao centro dos convivas, que se serviram à larga. Os escravos haviam sido afastados, para que as conversações fossem inteiramente à vontade. No extremo da mesa sentava-se Tuá, vestindo de amarelo franjado do púrpura, cabelos tingidos e atafolhados de joias, faces pintadas, falando, estridente e em requebros, com um velho militar, comandante da guarnição de Tebas, que a lenda acusava de haver sido o primeiro a fazer cair em tentação a virtuosa Tuá, então jovem e formosa mulher, pouco enamorada de um rico e vilão marido. Do lado oposto, junto de Mena, Nefert retorcia-se preguiçosamente no espaldar da cadeira, mastigando um bolo, e dando medíocre atenção, quer às olhadelas, quer aos olhares fogosos do vizinho. Era uma bela criatura, formas voluptuosas e admiráveis, a qual o contraste da tez bistre, com cabelos fortemente avermelhados, dava um tom muito original. Trajava uma sala tufada, verde e branca, e uma espécie de camisa de mangas curtas, de tecido transparente, merecedor do nome de fios de ar, não lhe escondendo nada dos encantos, pescoço, braços e tornozelos atestados de joias. Haviam sido tratados a fundo o discurso de Atazu e os funerais do rei, tinha-se pairado da riqueza do barco funerário, do esplendor das cerimônias religiosas e da afluência enorme de padres à consagração do novo túmulo. O desfile foi verdadeiramente sem fim, comentou uma das mulheres como nunca pensei ver. E os padres tanto trovejaram contra o monumento, sem dúvida um pouco estranho. E agora acudiram em massa para benzê-lo e nele sepultar Tutmés II. Se isso te admira, Erneca, és bem ingênua, disse a rir um moço, oficial porque prova que o querer e o poder são dois e, uma vez que cederam, ocultaram o fracasso sofrido e mostraram um excesso de zelo. Oh! Atazu é mulher que sabe querer e, o que é mais, imporás que suas decisões. Suponho que Tutmés III esperará algum tempo antes de trocar o exílio de Boto pela metade do trono. Também creio, intercalou Nefert. O grande sacerdote de Amon parece haver arrefecido depois que a rainha lhe concedeu o favor do beija-pé. E não se deve deixar de fazer uso de tal honraria, sempre que se ofereça ocasião para tal, agregou a sorrir o comandante de Tebas. Sempre a rainha é tão bondosa quanto enérgica e fiel àqueles a quem protege. Ela salvou a vida de Sargon, apesar de tudo, e mandaram-no apenas aos estaleiros, disse Caniamun. Sim, para isso também o pezinho contribuiu, comentou, maligno, o velho oficial. O Iteno salvou a vida, apesar do crime, inominável para um estrangeiro, e foi condenado não aos estaleiros, e sim às minas, de onde regressará indultado e mais glorioso do que nunca, pode jurar-se. Amanhã, com outros sentenciados, partirá para a Etiópia. A coluna já devia estar em caminho, mas, para que os oficiais e soldados da escolta pudessem assistir aos funerais, foi adiada a partida. Eis um caso extraordinário, cujo fundo verdadeiro desejaria conhecer, exclamou Toá. Pobre Sargon. Eu lamento, apesar de tudo. Era um belo rapaz, e tão delicado. E ter de ir para os estaleiros. É horrível. Mas, que motivos tê-lo iam levado ao crime? Sabemos todos que não se mata a mulher, horas depois do casamento, por qualquer bagatela. Estou convencida de que houve infidelidade no caso, e que a bela protegida do nosso faraó não é tão inocente quanto se mostra,
chacoteou Noferura. Tais descobertas tornam os homens como que danados. Noferura sabe por experiência, intercalou maldosamente Kenyamun. Para mim, creio firmemente, houve apenas entre ambos um mal-entendido. Terrível mal-entendido, disse Tuar, meneando a cabeça. Vamos, Mena, fala, elucida-nos sobre a realidade. Deves saber a verdade sobre tua irmã. O interpelado impertigou-se com gravidade. É mistério impenetrável, conhecido exclusivamente pela rainha e pelo grande sacerdote de Amon. Quanto às minhas conjecturas, não me considero com direito de divulgá-las. Deixa-o, mãe, pois bem sabes que Mena adora o mistério, e, para discrição, não tem rival. Recorda como guardou o segredo de Shinotep, antes do noivado de Roante, disse displicentemente Nefert, fitando, com ironia motejadora, o rosto subitamente corado do oficial. Olhos girando nas órbitas, lábios trêmulos de raiva, porque as gargalhadas provocadas pelo remoque de Nefert o exasperaram. Mena preparava enérgica resposta, quando Tuar, desejoso de evitar incidentes, disse, com autoridade. Basta de falar neste caso e nas demais histórias de Tebas. Deixai, meus amigos, contar-vos, a meu turno, uma coisa assaz interessante, que ouvi centímetros Mênfis e que concerne ao príncipe Orensebi, parente da família real e que conheceis, ao menos de nome. Orensebi, o filho da bela Naitis. Perguntou o velho comandante. Que faz ele em Mênfis? Há bem mais de um lustro que não aparece na corte, e está completamente esquecido. Já em sua última estada, papagueava-se de diversas bizarrias do seu caráter. Deve orçar por 27 de idade. É um homem de todo extraordinário, e sua vida é um mistério que interessa toda a gente em Mênfis, exclamou Tuar, com animação. Quero exatamente repetir o que ouvi, a esse propósito. Há quase um decênio, começou, após a morte do genitor, a adquirir todos os terrenos e jardins circunvizinhos de seu palácio, principalmente à margem do Nilo. Segundo se diz, tão imenso espaço foi transformado em um único jardim, provido de 2 lagos, tanto quanto pode olhar abranger, percebe-se como que uma floresta de palmeiras, sicomoros, uma verdadeira confusão de verdura. O todo é cercado por um muro muito alto, com 2 saídas conhecidas, sendo uma para a cidade e outra para o rio, servida esta por escada ladeada de esfinges. Ao lado da escada, existe uma espécie de abrigo de pedra que comunica também com o interior e onde se acha uma barca a qual vou referir-me dentro em pouco. Durante o dia, absoluto silêncio parece reinar na habitação, lembrando uma fortaleza adormecida, e o próprio Orensebi não aparece. Outrora, era visto pelo menos 3 ou 4 vezes por ano, na ocasião das grandes festas religiosas, ou para oferecer sacrifícios sobre a sepultura do pai, mas, desde há ano e meio, negligenciou mesmo estes deveres, e só à noite pode ser avistado, quando passeia no Nilo, em uma embarcação, verdadeira maravilha, e de tal riqueza, que excede a da usada no transporte de Atazu. Imaginai, meus amigos, um barco muito grande, inteiramente dourado, com os rebordos guarnecidos de uma faixa de marfim incrustada de pedrarias, fazendo o efeito de precioso colar posto em redor. A proa representa uma esfinge alada, que parece fundida em ouro e prata maciça, e cuja cabeça é provavelmente oca, porque as órbitas dos olhos aparentam emitir clarões vermelhos, provavelmente de lanternas. 2 grandes faróis vão acesos atrás da embarcação. No interior, o navio é forrado de preciosos estofos e, sob um pálio, Orensebi em pessoa se reclina sobre almofadas, e seu olhar trespassa qual flama aqueles que cruzam com a sua barca, movida por 8 remadores, surdos mudos, segundo se diz. Tu narras como se houvesses visto tudo isso, exclamou Noferura, que escutara de olhos cintilantes. Sem dúvida que vi a barca e o mágico, conforme é designado em Mênfis, confirmou Tuar, com satisfação, e confesso também que não foi sem alguma dificuldade. Então, narra tudo com pormenores, exigiram várias vozes, porque todos haviam acompanhado curiosamente a descrição da viúva, aliás lisonjeada pelo interesse que despertara. Visto assim o desejardes, meus amigos, vou relatar, com os detalhes, o quanto observei e ouvi, aqueceu Tuar,
sorrindo. Para isso, porém, tenho de começar de um pouco mais longe. Sabeis todos que tive de partir inopinadamente para Mênfis, onde a morte de um irmão e as formalidades da consequente herança reclamavam a minha presença. Foi um processo complicado, no qual tive de lutar contra a má vontade de vários primos, e, nos primeiros tempos, esses embaraços absorveram-me totalmente a atenção. A boa nofeirura dera-me uma carta de recomendação a um seu parente, sob cujo teto reside a irmã, Neftis, mais nova, e o excelente homem foi para mim grande esteio e valioso conselheiro. Por seu intermédio, fiz conhecimento com o alto funcionário, o nobre Psametiche, cuja proteção me ajudou a tudo liquidar rapidamente, e com a família do qual me liguei a ponto de ser ali recebida com a próxima parenta. Certa tarde, cerca de 8 dias antes do meu regresso, Psametiche e sua consorte convidaram-me a um passeio pelo Nilo, o que aceitei com prazer. Ao passar junto de um muro imenso, por detrás do qual havia uma floresta de verdura, perguntei que era tal sítio. Por detrás desse muro está o palácio do príncipe Orensebi, o mágico de Mênfis, conforme o povo batizou, respondeu o interrogado, sorrindo. Essa escadonada de esfinges, que vês, é uma das saídas da encantada habitação, e só se abre quando Orensebi faz noturno passeio no rio, e somente então pode ser visto o homem a respeito do qual correm tantas estranhas histórias. Pedi ao meu amigo narrasse o que sabia, pois, embora tivesse eu próprio ouvido algo de misterioso com referência ao príncipe, julgava existir nisso exageros criados pelos mexeriqueiros. É indubitável que se inventam muitas coisas, e se leva a conta de Orensebi tudo quanto acontece de inexplicável em Mênfis, e cuja existência ele mesmo ignora, observou Psametiche. Mas o gênero estranho da vida do príncipe dá lugar a todos esses boatos. É fora de dúvida existir na habitação um silêncio suspeito durante o dia, e que à noite, dizem, ali se ouvem cantorias e como que um abafado ruído de festas. O velho Atzefá, o homem procurador do príncipe, vem fazer compras acompanhado de escravos mudos, que só respondem emitindo sons ininteligíveis. Compra escravos, sem limite, de preferência surdos mudos e bem assim meninas de 10 e 11 de idade, metendo toda essa gente no palácio, sem que jamais reapareça, nem se saiba o que foi feito de qualquer dos seus componentes. Dessa circunstância têm sido deduzidas enormidades, e, quando, há algum tempo, desapareceu um célebre cantor e arpista, e depois um ourives afamado, e mais um escultor assaz conhecido, e que, apesar dos esforços das autoridades, nenhum traço deles foi encontrado, o rumor público decidiu que haviam desaparecido na casa de Orensebi. Mas, porque nenhum indício veemente corroborava tais suspeitas, os casos ficaram limitados a suposições apenas. No ano transato, sobreveio um fato verdadeiramente estranho e propício a desconfianças. Uma escrava, moça, nascida de prisioneira de guerra, devia ser vendida por seu senhor, vítima de aperturas pecuniárias, e Atzefá, discreto quanto um túmulo, adquirira, não constando depois mais nada a seu respeito. No entanto, por acaso, cujos pormenores desconheço, a dita escrava conseguiu fugir do palácio, e retornou à casa dos antigos senhores. É fácil conjeturar de que modo foi ela interrogada, com enorme espanto de todos, porém, declarou nunca ter avistado o homem de quem tratavam. Narrou que, juntamente com muitas outras companheiras, habitava uma construção situada em enorme pátio fechado, que um homem, vestido de branco, costumava vir ensiná-las a cantar e a tocar harpa, e, algumas, a dançar. Muitas vezes, à noite, preferencialmente nas de luar, as dançarinas eram vestidas de tecidos ligeiros, enfeitadas de colares e de diademas de ouro, e assim bailavam com jovens, também faustosamente trajados, sobre um tabuleiro de relvas, em redor de tripés, dos quais se evolavam aromas encantadores, ou às bordas de um lago iluminado por tochas, enquanto as cantoras, para a execução da sua parte, eram colocadas nas árvores, ocultas pela folhagem. Mas, com que fim tinham lugar tais cânticos e danças, ignorava. Do Supremo Senhor do Palácio jamais aperceberam a sombra sequer, e falavam apenas ao velho de branco, que as instruía. Os escravos que as serviam eram surdos mudos. Calcula-se o interesse despertado pela narrativa, mas,
No dia imediato ao da volta ao antigo domicílio, a moça escrava foi encontrada morta. Qual a causa? Nunca se soube. Podeis figurar-vos, meus amigos, a impressão que me produziu a narração de Psametiche. Fervendo de curiosidade, deliberei fazer o impossível para avistar esse homem extraordinário, embora Psametiche buscasse dissuadir-me de meus propósitos, por ele classificados de loucura, assegurando-me que Orensebi traz desgraça, e que eu não encontraria remadores que se arriscassem ao mal-olhado. Eu estava, porém, resolvido e devotada ao desejo de ir avante. Quando falei a Nephthys, esta fortaleceu meu projeto, e até prometeu acompanhar-me. Resolvemos então agir em segredo, para evitar falatórios e empecilhos. Contratei um barco e 2 possantes remeiros, sem medo de coisa alguma, os quais asseguraram que, sendo lua cheia, quase certo se tornava encontrar o príncipe, o qual, em plenilúnio, jamais faltava ao seu passeio. Anoitecendo, embarcamos, Nephthys e eu, e seguimos. Tua irmã, minha cara noferura, estava cheia de jovialidade, e ela indada a encantar. Toma cuidado, disse eu. Se agradares ao mágico, estarás perdida. Riu loucamente, dizendo nada a temer, e que propositadamente se havia enfeitado assim, para despertar a atenção do príncipe, dando com isso mais facilidade para examiná-lo. O argumento era valioso, e prosseguimos nosso rumo, alegres, embora com expectativa impaciente. Súbito, um dos remadores curvou-se e disse: Olhai, nobre senhora, ei-lo. Ao mesmo tempo, ele e o companheiro agacharam-se, e, abrigados pelas bordas da embarcação, estenderam os dedos indicador e mínimo, no conhecido gesto para neutralizar o mal-olhado. Eu teria achado graça nisso, se não me encontrasse empolgada, pois a misteriosa barca aproximava-se celeremente. Já os olhos avermelhados da esfinge coloravam as águas de um tom sanguíneo e faziam cintilar as pedrarias do colar que lhe ornamentava o pescoço, e pouco depois o barco do príncipe nos alcançou, raspando quase as bordas do nosso. Toda a minha alma se concentrou nos olhos, tão estranho e maravilhoso do que vi. Sem embargo, minha atenção recaiu no personagem, estirado imóvel sobre almofadas. Eu já o avistara, em Tebas, havia 2 lustros, quando aqui estivera com o genitor, mas, de certo não o reconheceria. O adolescente, magro e um tanto débil, transmudara-se num homem de beleza surpreendente, de formas admiráveis, extremidades finas, longas, porém atléticas, rosto soberbo, embora de beleza sinistra, olhar coruscante, que dava arrepios. Vestia curto avental bordado a pedrarias, e trazia gorro ornado na frente de um diadema. Colar e braceletes, que não tive tempo de minuciar, chispavam no pescoço e nos braços. Era mudo qual uma estátua, e apenas seus terríveis olhos pareciam viver, mas, eis que de repente um estranho sorriso lhe entreabriu a boca, deixando ver, por entre carminados lábios, dentes rivais de pérolas. Depois, retirou do cinto uma rosa que estava presa, e arremessou aos joelhos de Nephthys, que, pálida, olhos desmedidamente abertos, no dobrava, totalmente embevecida, a ponto de esquecer-se de apanhar a flor. 1 minuto mais, e a barca havia passado, e ganhado distância, com a rapidez do clarão. Só então Nephthys tornou-se, exclamando triunfal: Olha, tua Orensebi tirou-me uma rosa vermelha, mas diferente de todas as nossas rosas, e maravilhosa quanto é tudo que dele vem. Que perfume exala! Que será isto? Está toda molhada. Curvei-me para a rosa, cujo aroma era em verdade sufocante, não me agradando, porém, os odores agressivos, e devido também à minha emoção, aquele cheiro fez-me mal, e durante muitos dias sofri atordoamento, dores na cabeça e no peito, e senti como que fogo no sangue. Talvez fosse o mal-olhado e não a emanação da rosa que assim agitou o teu sangue. És tão sensível à beleza, tua, intercalou malicioso o comandante. A viúva aplicou-lhe vigoroso tapa nas costas. Estás envelhecendo, Neitotep, e o ciúme contra tudo que é jovem e formoso recende de cada uma de tuas palavras. O mais provável é que o delicado de minha natureza a torne tão impressionável. Nephthys, que cheirava assiduamente a flor, não se queixava de coisa alguma, quando dias depois me despedi,
e até me confessou conservar a rosa em lembrança de Oenseb. Houve risos e discussões ainda por algum tempo a propósito das extravagâncias do mágico de Mênfis, e agradecimentos à dona da casa pela interessante história. Depois,